Mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que vigorou entre os séculos XV e XVIII, sendo adotado pelos estados nacionais no intuito de acumular riquezas para o rei. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas exercidas pelas nações europeias entre os séculos XV e XVIII. Suas características são intervenção do Estado na economia, metalismo e balança comercial favorável. A origem do mercantilismo se deu na transição do feudalismo para o capitalismo, enquanto na Europa, os estados nacionais adotavam medidas mercantilistas para obterem mais lucros em suas transações comerciais e acumulavam riquezas. E no Brasil, os portugueses tiveram a exclusividade do comércio das riquezas brasileiras. Em resumo, é uma prática econômica dos séculos XV e XVIII ocorrida na Europa e que influenciou as colonizações espanhola e portuguesa. Sua origem é a crise do feudalismo e a ascensão da burguesia comercial. Suas características são intervenção do Estado na economia, metalismo, balança comercial favorável. Seus tipos são comercial e industrial. Prática comercial europeia. O mercantilismo foi uma prática comercial ocorrida na Europa entre os séculos XV e XVIII, marcando a transição do feudalismo para o capitalismo. Fortalecimento do poder. Essa prática fortaleceu a burguesia e os monarcas absolutistas, que fundaram as monarquias nacionais. Qual a origem do mercantilismo? Crise do feudalismo. No final do século XIV e começo do século XV, a Europa passou por grandes transformações que culminaram com a crise do feudalismo. Renascimento comercial. O comércio renasceu e as moedas voltaram a circular nas feiras, que se espalhavam pelo continente europeu. Ascensão da burguesia. A burguesia se tornou a nova classe social em ascensão e a grande beneficiária do renascimento comercial. Formação dos estados nacionais. Os reis se fortaleciam, enquanto os senhores feudais perdiam espaço no comando dos feudos. Os monarcas absolutistas concentraram poderes e uniram seus súditos em torno do reino. Renascimento cultural e desenvolvimento econômico. O renascimento cultural propiciou o desenvolvimento de um pensamento racional sobre a natureza. A razão se tornou fonte de conhecimento, afastando-se da fé e da influência da Igreja Católica. Dessa forma, todos os campos do saber ganharam novas explicações, baseadas em números, cálculos e observações. A economia se tornou uma ciência, e não mais uma simples atividade pecaminosa como os religiosos medievais a consideravam. Estudiosos começaram a pesquisar, estudar e escrever tratados econômicos sobre a origem da riqueza e o progresso econômico. Quais as características do feudalismo? Intervenção do Estado na economia. Os reis determinavam os rumos das economias de seus reinos, ao protegerem seus produtores, aumentando os impostos sobre os produtos estrangeiros e unificando as moedas em circulação. Balança comercial favorável. As exportações deveriam ser superiores às importações. Metalismo, que é a busca e o acúmulo de metais preciosos. Colbertismo. Baseado nas ideias do economista Jean-Baptiste Colbert, o colbertismo era o incentivo à manufatura, com o intuito de atrair riquezas com a vinda de moeda estrangeira. Quais os tipos de mercantilismo? Mercantilismo comercial, que é baseado nas grandes navegações e exploração de novas terras para a obtenção de produtos e riquezas. Mercantilismo industrial. Esse é focado na produção manufatureira e busca de matérias-primas para as primeiras indústrias. Mercantilismo comercial. O mercantilismo comercial se materializou nas expansões marítimas, ocorridas no final do século XV e começo do século XVI. Os reinos de Portugal e Espanha investiram nas grandes navegações para explorar novas terras, trazer novos produtos, a serem comercializados no mercado europeu, e acumular as riquezas encontradas na América. Os espanhóis encontraram ouro nos primeiros anos de sua colonização, enquanto os portugueses começaram a obter lucros com o Brasil por meio da comercialização do pau-brasil e da produção açucareira. Resumindo, expansões marítimas. Portugal e Espanha investiram em navegações para descobrir novas terras. Exploração de novas terras. Busca por novos produtos e riquezas para o mercado europeu. Acúmulo de riquezas. Espanhóis encontraram ouro, e portugueses lucraram com pau-brasil e açúcar.
O que foi o mercantilismo industrial? Esse tipo de mercantilismo foi diretamente influenciado pelo economista francês Colbert, que defendia a produção manufatureira. Isso fez com que os franceses buscassem matérias-primas para as primeiras indústrias. A França tentou invadir o Brasil, mas foi expulsa por Portugal no começo do século XVI. Influência de Colbert. O economista francês defendia a produção manufatureira. Busca por matérias-primas. Franceses precisavam de recursos para suas primeiras indústrias. Tentativa de invasão. França tentou invadir o Brasil, mas foi expulsa por Portugal no começo do século XVI. Mercantilismo no Brasil. O mercantilismo se fez presente no Brasil logo após o desembarque dos portugueses, em 1500. A busca por metais preciosos, logo no primeiro contato dos índios, sugere uma prática mercantilista. Contudo, os novos conquistadores não encontraram pedras preciosas no primeiro encontro com os índios, e por isso mantiveram a comercialização das especiarias vindas das Índias, que ainda eram valorizadas no mercado europeu. 1500. Desembarque dos portugueses e busca inicial por metais preciosos. Exploração do pau-brasil. Com a decadência do comércio de especiarias, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, mas o lucro era baixo. Engenhos de açúcar. Descobriu-se que as terras próximas ao litoral eram férteis para a plantação de cana-de-açúcar, gerando os primeiros lucros para a coroa portuguesa. Pacto colonial. Os portugueses implantaram o pacto colonial, ou exclusivismo colonial, que consistia na exclusividade da metrópole em explorar e comercializar as riquezas de suas colônias. 1808. O pacto vigorou até 1808, quando a família real portuguesa se transferiu para o Brasil e abriu os portos para as nações amigas, encerrando o exclusivismo português sobre o comércio brasileiro. Mercantilismo na Europa. Alianças políticas. Os monarcas absolutistas se aliaram com a burguesia em busca de metais preciosos e lucros. Controle econômico. As nações europeias interviam na economia por meio da cobrança de impostos e unificação das moedas. Desenvolvimento do mercantilismo na Europa. As ideias mercantilistas foram aplicadas pelos Estados nacionais com o objetivo de desenvolver suas economias. Os monarcas absolutistas se aliaram com a burguesia em busca de metais preciosos e lucros. As nações europeias interviam na economia por meio da cobrança de impostos e unificação das moedas. Este último item facilitou o desenvolvimento da burguesia comercial europeia. Estados nacionais. Aplicação de ideias mercantilistas para desenvolver as economias nacionais. Alianças estratégicas. Monarcas absolutistas aliados à burguesia em busca de riquezas. Unificação monetária. Facilitou o desenvolvimento da burguesia comercial europeia.